Boa tarde. Vamos ver como é que tá a conexão aqui. Boa tarde, pessoal. Hoje pela manhã não tivemos meditação por motivos particulares, mas a gente vai seguindo o propósito no projeto aí, meditar todo dia de manhã, 6:30 da manhã. Vou baixar um pouco o som aqui. E boa tarde, Ana Paula. Então, como eu estava dizendo, a meditação não aconteceu de manhã, mas amanhã, às 6:30, vamos ter meditação. E hoje eu venho falar da 10ª e da 11ª lição, encerrando as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Tá? E no 9º capítulo tem uma frase que eu senti quando eu estava escrevendo o livro. A frase diz: nunca estamos sozinhos, embora em alguns momentos pensemos que sim. Então em alguns momentos a gente acha que está sozinho, como eu estava nessa viagem, né? E só que na verdade a gente nunca está sozinho. A gente sempre tem uma força, uma energia superior nos guiando, nos orientando, nos protegendo, né? E a 10ª lição, eu vou ler para vocês e vou dar uma comentada. A 10ª lição das 11 lições que eu aprendi do Brasil e do Chile é: mais uma vez confirmei em minhas experiências que ao respirar, manter o foco de atenção no momento presente, me conectar com essa força criadora, que é muito superior ao conhecimento humano limitado. As soluções e as melhores alternativas vêm até nós naturalmente, vêm ao nosso encontro. Né? Devemos confiar completamente, ter fé. E fé não é aquela fé religiosa, né? Não é aquela acreditar em algo externo. A fé que vem de dentro. Né? E fé e foco no resultado que almejamos, ele se tornará realidade. Aceitando o tempo do universo e não o tempo em que nosso eu inferior ou nosso ego quer. Em cada momento de nossa vida, se estivermos abertos e receptivos a aprender, teremos chances de obter ensinamentos profundos. Então, o nosso ego, o nosso eu inferior é que nem aquela criança que pedichona, né, que pede, quer agora porque quer, e bate o pé, esperneia, faz birra. A criança é birrenta. Esse é o nosso ego. Então, às vezes, ele quer numa hora que ele quer as coisas e não aceita diferente. E aí sofre, né? Inevitavelmente. Então agora é muito importante lembrar que quando pensamos que vamos construir a felicidade em algum lugar, isso é apenas uma ilusão da nossa mente egóica. Pois não importa o lugar e nem as pessoas que encontramos em nosso caminho. Os relacionamentos que estabelecemos dependem somente do que sentimos, ou seja, da nossa relação conosco mesmo e com o mundo. Ó, a felicidade não depende do lugar onde estejas ou das pessoas que te cercam, e sim do teu estado mental e espiritual. Onde quer que estejas, no tempo e espaço, tu serás eternamente responsável pela tua realidade, no aqui e agora. Pois essa realidade foi criada por ti, a cada dia vivido e a cada momento de pensamentos e ações, mesmo em tempos remotos de um passado distante e esquecido de outras existências. Ou seja, muitas vezes a gente está revivendo consequências, está vivendo consequências de coisas que a gente criou lá no passado remoto, de muito tempo atrás. Tá? Tudo que acontece conosco depende de nós mesmos. Com isso, vi que não adiantaria eu ir para o Chile, para os Estados Unidos ou Austrália, porque esses lugares não mudariam a forma de eu sentir e me relacionar com as pessoas e com o mundo. Em qualquer lugar que vamos, levamos a nossa bagagem interior, cheia de problemas, feridas e incompletudes,
a serem resolvidas e curadas. Trabalho este que deve ser realizado por nós mesmos, através do autoconhecimento, da autoanálise, não importando o lugar físico que nos encontramos. Essa bagagem sempre irá conosco. Sendo assim, enquanto não completarmos as lacunas que temos dentro de nós, atrairemos mais e mais situações desconfortáveis, frutos das nossas incompletudes. A maior parte de situações parecidas já recorrentes em nossa vida, pois são atraídas pelo nosso sentimento, pela nossa vibração energética. Mesmo que não nos encontremos conscientes disso. Essa cura interior e expansão da consciência que necessitamos fazer tem como base principal, ou chave principal, o autoconhecimento. Tá? Então essa é a 10ª lição das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile, e eu fui buscar. Na verdade, eu não fui buscar no Chile, né? Mas às vezes a gente vai para outros lugares pensando que as coisas vão melhorar. E eu já fiz isso também em outras jornadas minhas. E na verdade não. A melhora está dentro da gente, né? Então não adianta nada a gente ir para o outro lado do mundo se a gente leva a nossa bagagem e não está disposto a soltar essa bagagem e tanto às vezes está nos atormentando. Bom, então a 11ª lição, a última lição do livro, a última lição que aprendi das 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile, fala, vamos ver aqui. Ó, o universo é um lugar abundante, próspero e muito rico. E há muitas pessoas amorosas, generosas, prestativas e gentis. Basta apenas mudarmos o foco da nossa atenção, que logo conseguiremos perceber o óbvio. Ou seja, basta conseguiremos perceber aonde estão essas pessoas. Porque a televisão está nos mostrando só a outra versão. As pessoas, corrupção, violência, a TV foca nisso. Porque é isso que vende, né, para a grande massa, né? É isso que segura a atenção da maioria. Mas quem quer se libertar precisa sair desse padrão e começar a olhar as coisas boas. Em todos os lugares e nações há pessoas bem intencionadas, que estão dispostas a prestar auxílio ao próximo. Percebe-se que o excesso de uso de certas tecnologias nos afasta do contato e da troca energética dos relacionamentos entre as pessoas. Ou seja, a gente ficar direto nessas redes sociais acaba nos afastando, né? A gente perde o contato de coração para coração, que é o que eu fui buscar nessa viagem, né? Foi uma das principais coisas. Tratamos muitas vezes um ser humano com indiferença, como se não existisse, pois estamos envoltos na cúpula ilusória de proteção, seja do nosso carro, seja do nosso celular, e procuramos nos isolar do contato com aqueles seres, as pessoas que a gente encontra no caminho aí, né? Bom, que muitas vezes apenas um olhar, um bom dia, já pode fazer a diferença para o dia, para o seu dia e para o dia daquela pessoa, tá? Então eu sigo falando aqui, essa indiferença para com o próximo, só é percebida quando passamos por essas experiências, sendo tratados como se fôssemos um poste na beira da calçada. Então, o quanto é prejudicial a saúde energética do universo, da humanidade, né, do planeta Terra, esse tratamento de indiferença, pois vai contra o caminho do amor, né, da compaixão. E agora eu vou seguir falando. Onde as pessoas... Porque a palavra compaixão ela tem uma profundidade muito grande, que aqui no Ocidente a gente até não tem um entendimento dela claro.
seria necessário uma live inteira para eu falar sobre isso, para a gente aprofundar nesse tema, tá? Ó, onde as pessoas olham, mas não veem, e isso torna-se muitas vezes doloroso, quando este necessita de algum tipo de ajuda. Então, quando as pessoas passam por alguém, passam por ti, não te veem, ou seja, não querem te ver, fazem, te tratam com indiferença, muitas vezes aquela pessoa está precisando apenas daquele olhar, daquela energia, diz assim, eu te vejo, né? Essa frase eu te vejo, acho que é falada no filme Avatar, e é falada também por algumas técnicas sistêmicas, justamente para, é uma forma de não exclusão, né, de inclusão. Eu te vejo. E às vezes a pessoa está excluída do sistema, a gente só simplesmente o ato de olhar e falar para a pessoa, eu te vejo, já está incluindo ela. Opa, alguém está me vendo. Olha o quanto isso influencia. Percebi que as pessoas generosas, olha isso aqui são experiências minhas que eu aprendi lá quando eu tive essa viagem, quando eu fiz essa viagem. Percebi que as pessoas generosas prestam atenção no próximo, olham nos seus olhos, enxergam e veem o seu semelhante e as suas necessidades e se conectam sem medo e nem apego em recompensas. Então, as pessoas generosas, elas olham o outro como se fosse um irmão, né? Como se fosse um filho. Elas não fazem que não vê, né? Às vezes não pode ajudar naquele momento, mas cada um dá o que pode no momento. Então, às vezes, se eu posso só dar um bom dia, um olhar em um bom dia, ok, tá valendo, entendeu? A conexão com as pessoas através da linguagem do coração e do sentimento é muito mais fácil e segura do que a maioria das pessoas imagina. Esse tipo de relação já é natural do ser humano, podendo exemplificar com o relacionamento entre mãe e filho, onde muitas vezes o filho não precisa falar sobre o que está pensando ou sentindo e a mãe sente e sabe exatamente as necessidades e anseios do seu filho. Só que no mundo em que vivemos, desaprendemos por nossas crenças limitantes e paradigmas a nos conectarmos assim com as pessoas. Pelos nossos medos, né? Principalmente pelos nossos medos. Então agora vou seguir falando toda a lição, né? Já é um spoiler do livro. Ó, eu, através dessa peregrinação, prezei por esse tipo de conexão de coração para coração. Que é a conexão que é fora dos 5 sentidos, que não é pelo que tu tá vendo, tu não julga pelo que tu tá vendo, pelo que tu ouviu, pelo cheiro, pelo tato, tá? Eu através desse... Tá, isso aqui eu já li. Peguei em torno de 50 caronas no total e me conectei com mais de 90 pessoas, diretamente, né? Conexão direta, aproximadamente, que me ajudaram. Essas pessoas que eu me conectei me ajudaram. Todas elas não conheciam nada do meu passado. E eu também não tinha nada físico para oferecer, retribuir o auxílio que elas me davam. Elas simplesmente me ajudaram desinteressadamente de alguma recompensa, tá? Pude fazer também uma constatação entre as 50 caronas que peguei, onde confirmou-se aquilo que os 2 mochileiros tinham me dito. Que infelizmente pessoas às vezes com uma certa segurança financeira era mais difícil de dar carona. Isso aí foi me falado lá por uns mochileiros que já tinham viajado da América do Sul e tal. E eles me disseram, pessoas, carros mais top, carros mais caros não dão carona, é muito difícil. E eles falaram isso pra mim e eu fiquei quieto, não disse, não peguei aquela crença pra mim, de vou experienciar. E aconteceu, tá? Não que isso seja uma verdade absoluta. Mas é que, na verdade, o que eu percebi é que as pessoas, às vezes, conquistam um certo patamar financeiro, têm um carro melhor, têm mais dinheiro, e às vezes criam um certo medo. Tem mais medo também. Aquilo vem também mais medo de ser assaltado, mais medo de ser roubado. Por causa, não só das crenças da pessoa, mas por causa do inconsciente coletivo que também vibra nisso. E aí a gente acaba criando um certo apego àqueles bens e tipo, não, eu não dou carona. E aqui mesmo na nossa região é difícil dar carona porque é bem complicado a questão da violência.
Isso lá na Argentina ainda se conseguia carona, no Chile, mais fácil que aqui. Mas a gente sabe que em todos os lugares tem pessoas boas, tá? Ó, acredito que hajam assim, talvez por medos, crenças, traumas sofridos, ou pela indução de outras pessoas e meios de comunicação, reagindo assim instintivamente para se protegerem e não perderem o que conquistaram. Então sentem-se inseguras e preferem não manter o contato com quem não conhece. Vejo isso com um certo pesar, pois muitas vezes perdemos a chance de praticar a caridade e de se conectar com pessoas muitas vezes maravilhosas, né? Pessoas desconhecidas, às vezes muito e maravilhosas. Com isso tudo, consegui provar justamente a bondade, a generosidade e a pureza das pessoas que entravam em ressonância com o que eu buscava e sentia, que era uma conexão livre de interesses mesquinhos como pela aparência, cargo, profissão exercida ou cifras na conta bancária. Então essa é a última lição. Foi tipo uma conclusão, né? Uma constatação do que eu percebi. E, na verdade, a gente não pode julgá-los, né? Por que não fazem, por que fazem. Não é esse o nosso papel, nem deve ser. O nosso papel é simplesmente reconhecer que existe seres generosos em todo lugar e que a gente precisa alinhar o nosso foco para encontrar esse tipo de pessoa, tá? Em qualquer lugar a gente vai encontrar quando a gente tiver com a mente direcionada para isso, tá? Isso é um exemplo disso, é assim, ó, tem lugares, às vezes a gente é original de uma cidade, lá tal cidade, o pessoal lá não é legal. Aí tu encontra uma outra pessoa que talvez foi sem nenhuma expectativa, talvez não, talvez estava vibrando noutra energia, vai lá e diz, pô, que pessoal legal naquela cidade, todo mundo me tratou bem. E aí? Porque aquela pessoa estava naquela vibração de encontrar aquele tipo de pessoa, e talvez as pessoas que ela encontrou foi só pessoas que lhe trataram bem. Então isso é muito relativo. Então eu sempre digo, a experiência que a gente pode ver dessa questão de atrair ou não, colocar atenção em algo e atrair é assim, ó. Eu faço uma dinâmica sempre quando eu faço algumas palestras, workshop, eu faço uma dinâmica para provar isso aí. Mas uma das coisas que é comum acontecer é assim, ó. Quero comprar um carro, tal cor, tal modelo. Não, nem tem muito, eu não vejo muito na rua. Quando tu determina que tu quer comprar aquele carro e cara, tu começa a ver toda hora. Por quê? Porque tu colocou atenção, naquela marca, naquele modelo, naquela cor. E aí tu vai começar a ver vários. Pô, eu nunca tinha visto tanto, agora eu tô vendo um monte. É porque tu colocou atenção naquilo. E aí tu começa a atrair, né, para tua visão, aquele tipo de carro. Pessoal, acho que era isso a conversa de hoje. Era só para encerrar o que nós tínhamos começado, que eram as 11 lições. A partir de amanhã, depois de amanhã, eu vou começar a voltar a falar bastante sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre a forma simples que eu falo desse assunto, que eu trato esse assunto, que são faculdades nossas, né? E como a gente usar isso para o nosso benefício e como a gente transmutar as energias negativas do planeta que estão atuando sobre todos nós, né? É um momento complicado energeticamente, todos estamos sendo muito provados, né? Muito testados, e a saída sim é o autoconhecimento, a saída sim é a fé. A fé, não a fé religiosa, mas a fé em si mesmo, a fé no Deus interior, tá? A fé na sua centelha divina. E com isso a gente começa a ir para um próximo nível de consciência. E a Terra já está entrando nesse próximo nível de consciência. Mas a gente ainda tem uma grande maioria que está em plena ignorância, em estado de ignorância. E não está nem um pouco preocupado, está a fim de se manter assim. Só que a gente precisa ativar cada vez mais pessoas que despertam para ir para um novo gradiente de energia, né? E atingir
um mínimo, né? Um nível mínimo de energia de despertos para que o planeta em si dê esse salto, seja depurada essas negatividades, essas sombras, esse sistema escravocrata que a gente vive, né? Da matriz de controle, né? Do governo oculto, etc., que não cabe falar aqui, porque senão cortam em seguida. E então são coisas que a gente precisa se libertar. E a libertação é de dentro para fora, tá? Não tem outra forma. É a gente ativando e alcançando novos níveis de consciência. E para isso, a gente precisa olhar para dentro, limpa o que é sombra. E não se culpar, não se chicotear, mas limpa o que é sombra e ilumina essas sombras. E começa a mudar o nosso padrão energético. E a gente começa a acompanhar a evolução da Terra e, e a se libertar, né, desses domínios negativos. Beleza? Começamos a fechar também portas de obsessão e etc. Beleza, pessoal? Gratidão. Ó, o livro foi relançado, foi lá na Livraria Vanguarda, faz 2 semanas. Quem quiser me procure. Eu falei, tem aí a sequência das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. É uma história verídica que eu contei numa caminhada que eu fiz. E vamos seguir conversando sobre espiritualidade de uma forma bem leve, de uma forma tranquila, aprendendo a cada dia, né? E compartilhando o que a gente aprendeu. Isso é importante demais, é necessário isso, mas sempre aberto, sabendo que a gente pode aprender muito mais, sempre aberto, tá? Valeu, pessoal, gratidão. Fique com Deus. Uma boa quarta-feira. Hoje temos no Mãe Maria o grupo de estudos Ciência da Espiritualidade. E amanhã, para quem quiser receber o Reiki gratuitamente, vai ali na minha bio, tem um grupo de WhatsApp. E depois vai nas postagens que eu coloco lá, Reiki gratuito à distância, Reiki Ho'oponopono da identidade própria. E aí bota o nomezinho no comentário que vai receber amanhã à noite. Tem uma equipe que faz isso, tá? Se quiser entrar na equipe, já tem um conhecimento de Reiki, já tem um conhecimento de espiritualidade. Ó, quero entrar na equipe para doar energia e me conectar com a egrégora de vocês e aprender como é que vocês fazem. Aí entra em contato, tá? Tem um grupo que faz isso, que tem um grupo que a gente troca essa ideia, conversa e depois a gente faz a emanação para essas pessoas que estão precisando, que coloca o seu nome lá nos comentários. Beleza? Valeu, gratidão, uma boa tarde a todos. Fique com Deus.